Olá, gente. Eu relutei em gravar um vídeo sobre eleições por N motivos, né? Eu acho que nós estamos vivendo um tempo muito peculiar, que já é um indicativo negativo de que se a gente teme dizer as nossas posições e opiniões no debate público, tem algo errado. Mas se pintou a coragem agora, se eu não aproveitar, eu não vou gravar e o pleito já é aí no próximo final de semana. E assim, não é nada ensaiado, não é nada estudado, não é nada preparado. Eu vou tentar aqui compartilhar com vocês algumas das coisas que eu penso sobre o assunto, mas na expectativa de que vocês saiam ganhando com isso, do que necessariamente tentar fazer um excelente vídeo maravilhoso sobre eleições. Eu acho que há certas coisas que a gente tem que manter em mente. Eu não vejo se surgir alguma frase de efeito aqui, ela é meramente circunstancial, eu realmente não me preparei para isso, porque acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que eu não me julgo alguém que entenda de política. Na verdade, eu acho que eu entendo é muito pouco, e eu reconheço que eu deveria entender mais. Mas às vezes eu fico pensando se essa necessidade da gente entender de política, ela já não é uma pressão mundana per si. Uma das minhas maiores dificuldades no debate público contemporâneo, muito influenciado pelas ideias e perspectivas dos intelectuais, mais à esquerda do espectro político, é justamente esta redução ao aspecto político da vida de maneira geral. Deixa eu explicar. Eu creio que a realidade ela se mostra para nós em escalas que hã, demonstram um modo como a realidade aparece. Hermann Doiver chamava isso de escalas modais. Por exemplo, o aspecto biológico, biótico, físico, químico, aritmético, jurídico e pístico da vida, por exemplo. Esses são apenas alguns dos já bem sedimentados 15 aspectos modais da realidade. Podem haver mais, mas mapeados com uma certa margem de segurança são esses. E o aspecto político certamente é um dos aspectos da realidade. Mas o que todo cristão tem que desconfiar é quando os aspectos da realidade são reduzidos a um deles. Da minha perspectiva, aspectos mais simples são eh, abraçados, com a expressão que Doerver gosta de usar, em encapsulados, em aspectos mais amplos. Sendo que o aspecto mais amplo e mais abrangente de todos seria o aspecto da fé. E às vezes eu vejo a ausência do aspecto pístico no debate político justamente porque, em virtude de uma cosmovisão naturalista, as pessoas não querem mais que perspectivas oriundas da religião e do relacionamento que essas pessoas têm com Deus, e eu não estou usando aqui termos neutros, né, espiritualidade, religiosidade, justamente porque eu não acredito que essas coisas tenham qualquer benefício para o debate público. Na verdade, quando elas vão para o debate público com essa cara mais neutra, elas fazem um grande desserviço, porque confundem as pessoas, fazendo com que elas pensem que todo evangélico é igual, todo cristão é igual. Eu tenho notado uma dificuldade tremenda de ver pessoas cristãs com uma cosmovisão cristã de verdade, não percebendo a incompatibilidade de algumas ideias, mas também eu estou vendo que muitas pessoas, no afã de querer participar do debate público com uma certa propriedade, compram a narrativa que você precisa convencer o outro lado a mudar de ideia. Sinceramente falando, em virtude de tudo que está acontecendo, eu não tenho muita expectativa de que as pessoas mudem de ideia de hoje até o final de semana. Mas uma coisa a gente pode fazer é estimular as pessoas a participarem. O índice de pessoas que não participaram no primeiro turno das eleições foi enorme.
E não ajuda quando lideranças evangélicas vêm a público, em suas redes sociais, condenarem a isenção e se posicionarem como um isentão. Isso não ajuda, tá? Pra você ter uma ideia, eu tô com a cor errada, né. Às vezes a gente fica com eu vou tentar, assim, usar de um pouco de ironia e graça, para não ter nosso vídeo derrubado e para ninguém, eh, acabar ao invés de ver o vídeo, ver um recado dizendo que o comentário foi removido por algum tribunal eleitoral, né. Mas a ideia é que, assim, a gente não tem no quadro político atual uma perspectiva que a gente considere ideal, hã, como cristão, do aspecto da fé reformada. Então, quando a gente fala assim: "Eu não concordo com os 2, acho que está tudo errado", você esquece que ao longo de toda a vida política de um brasileiro, a gente vem votando no menos pior. Porque não há opção. Uma pessoa para se posicionar de uma maneira como o grande estadista Abraham Kuyper, muito trabalho há que ser feito. E normalmente pessoas mais afeitas à política têm pouco tempo ou disposição de estudar sobre o tema na profundidade necessária. Existem políticos muito bem preparados e que dominam, sim, muitos aspectos. O problema é que eu não vi até agora ninguém do espectro da fé cristã da perspectiva da fé reformada, tá. Mas justamente por isso, a hora de investir no futuro político é agora que as pessoas são jovens, estão muito interessadas e querendo saber. Mas por outro lado, como eu disse anteriormente, eu vejo muita pouca disposição das pessoas mudarem daqui para lá. Então, fica o apelo para que as pessoas participem. Participar, entretanto, para anular o voto ou para votar em branco, não é cumprir com a sua responsabilidade cívica, pelo contrário, é fingir que você está participando do debate, fingir que você está participando do pleito, quando na verdade você está se esquivando da sua responsabilidade de pensar o assunto. Meus queridos, nós vamos ter que escolher, e isso não é discurso meu, eu estou repetindo aqui, é algo que eu tenho ouvido, bastante e que eu estou tendendo a concordar sim. São 2 propostas de Brasil, são 2 propostas civilizacionais muito distintas, tá. Não quer dizer que nós estaremos seguros se a melhor opção ganhar, a opção com que tem as cores da bandeira, por exemplo. E se você estava esperando que eu concluísse, de outra forma por conta da cor da camisa, você se enganou. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que parar de achar que, isso aqui é torcida de futebol e que você tem que ter o uniforme da tua torcida para poder dizer alguma coisa, porque se você usa alguma cor, você automaticamente está em algum espectro político. Fuja de reducionismos, qualquer reducionismo agora vai ser bastante prejudicial. Mas como eu estava dizendo, isso não significa que se um lado ganhar nós vamos automaticamente descer ladeira abaixo, nos tornando alguns dos países aqui ao redor. Lembrem-se de que a razão pela qual os nossos vizinhos chegaram no estado deplorável de miséria e pobreza foi porque eles tiveram governos de um mesmo espectro político por muito tempo sem interrupção. Nós estamos, no presente momento, gozando do final de uma pausa importante na derrocada que nós estávamos sofrendo ao longo do tempo, não é? Então, nós temos que dar graças a Deus por isso, mas é óbvio que a gente gostaria que as coisas melhorassem. É óbvio que a gente, gostaria que as coisas tivessem sido melhores, mas, dentro das possibilidades, é o que temos. Isso não quer dizer que eu conheça dos planos de governo a fundo para dizer que um é exatamente melhor do que o outro. O que eu estou vendo é um grande teatro ameno, o que me dá um desconforto visual, estético, né, porque a gente queria que os debates fossem mais inteligentes e profundos. Mas uma outra coisa que pode ajudar você nesse processo, principalmente se você é um cristão,
Assim, eu também não quero convencer você que é um cristão de um espectro político mais afeito à cor da minha camisa, de repensar a sua posição, porque isso também não vai acontecer. Você precisaria ler muito, você precisaria ser rediscipulado para poder repensar isso. Eu não quero ser irônico desnecessariamente, mas o fato é que, para alcançar uma pessoa que pensa diferente, essa pessoa tem que estar disposta a pensar diferente. Há poucos dias das eleições, todo mundo está compromissado em fazer a sua vontade valer. Só o que eu não quero que você, que já pensa como eu imagino, como eu penso, e sejamos concordes nesse ponto, que você, se desespere caso o Lula seja eleito, mas eu também não quero que você respire aliviado caso Bolsonaro seja eleito, porque essas opções são horizontais. E você está depositando em homens o tipo de esperança que a gente só pode ter em Cristo Jesus. Você já sabe disso. O problema não é o que você sabe, é a postura que você tem na prática. Então, assim, potencialmente, qualquer uma das opções hoje é potencialmente perigosa a longo prazo se nós não vigiarmos. E é isso que é importante. Você tem que tomar posicionamento, mas você não tem que tomar partido. E existe uma diferença. Posicionar-se é, diante do quadro, fazer a melhor opção possível dentro das possibilidades que te são mostradas. Tomar partido é torcer, é admitir que um lado está absolutamente certo e ele é desejável e preferível acima de todas as outras coisas. Isso não é o caso. Porque quando você toma partido, você fecha os olhos para os defeitos. Como eu disse que tudo é potencialmente perigoso, é porque nossa fé já diz que a posição da igreja deve ser uma de isenção política e não de isenção participativa, no sentido de que a igreja deve preservar o seu papel de ser consciência do Estado e de estar livre, desimpedida, não pode ter compromissos políticos como instituição. Pessoas podem ter compromissos políticos pessoais, eu diria até que devem, mas a igreja não pode se comprometer de tal forma que ela não possa denunciar os erros de alguém em quem ela votou. Porque, de novo, a gente tem uma visão democrática um tanto quanto ingênua quando a gente diz que fulano não nos representa porque não foi eleito diretamente por nós. Olha, ele pode não representar as suas ideias, mas uma vez que ele se torna o presidente da sua nação, ele te representa, você goste disso ou não. Justamente por isso, você, uma vez que participou, com toda a consciência possível, conhecimento possível, que estava disponível na sua época, situação, circunstância, e ainda assim não foi o ideal, você tem que confiar no fato de que Deus está no controle. Uma das coisas que às vezes eu vejo que as pessoas esquecem é que o cristianismo sobreviveu a tiranias terríveis ao longo da história. E não é da história recente, não. Israel foi, no passado, no Israel antigo, devastada por tiranos eh, extremamente esdrúxulos, para não dizer enlouquecidos, porque de fato um enlouqueceu de verdade, como foi o caso de Nabucodonosor, né? Mas eu acho que você tem que levar isso em consideração quando você estiver indo para o pleito, de que você tem que votar com consciência, mas isso não faz essa diferença que você está imaginando. E por fim, você está vendo toda essa movimentação, a loucura dessa semana, o desespero de todos os lados para que esse pleito seja ganho a qualquer custo. Você vai chegar à conclusão de que o resultado final não vai ser legítimo, que existe manipulação além do lícito. Eu com medo de dizer alguma coisa ligada a roubo e, de novo, ter o vídeo cortado, mas o que eu quero dizer com isso é: tome cuidado com o seu coração, porque tronos e coroas no passado já foram trocados de lugar e cabeça pelos mesmos ardis que nós estamos vendo ser expostos ao longo dessa semana. O que isso significa? Isso significa que o homem é pecador e o aspecto moral e religioso que está fora do debate, a não ser para angariar o seu voto, ele deveria ser levado em conta na prática e na realidade por você.
que eu estou dizendo em outras palavras? A gente esquece que vivemos num mundo mal, que nós temos uma longa história com corrupção e que, por mais que a gente queira um governo limpo, eleições limpas, existe uma grande dificuldade de que o processo facilite, ou seja, toda estrutura facilite que esses sonhos se realizem. Mas Deus nunca se viu impedido de governar uma nação através do seu governante humano só porque ele estava ilegitimamente colocado ali. Na época de Jesus mesmo, nós tivemos alguma coisa desse tipo com Herodes, com outros governantes no passado, com reis que foram colocados ali sem ter dinastia para isso, herança para isso, família para isso, direito para isso. Então, Deus sabe o que faz. E a gente ainda não sabe o que ele vai fazer para nossa nação. Então, assim, por mais que a gente possa indicar alguma coisa, fazê-los refletir e até orientar para que você vote com consciência, a melhor dica neste momento é ore. Ore, peça a Deus por misericórdia. Nós estamos em um momento crucial. Podemos ter um futuro brilhante à frente, e isso não quer dizer que é por causa do candidato, isso quer dizer que se a gente continua se envolvendo, continua preocupado com as coisas certas, a gente vai eleger seja lá quem for e vai continuar de olho, vai cercear o mal, estimular o bem e lidar com alguma idiosincrasia aqui e ali, de qualquer dos lados. Hoje nós não temos muitas opções, mas as opções que a gente precisa usar, porque imediatamente isso vai ter reflexo na nossa vida. Não reduza as suas escolhas do espectro político ou do político que você vai votar a questões ligadas apenas à economia ou promessas de fantasia. Não caia no papo encantador de um ou desencantador do outro, só porque ele diz coisas que você julga gostar e saber. Às vezes eu tenho a impressão de que político usa palavras sem estofo, porque a gente enche elas com o significado que a gente já tem na cabeça. Tome cuidado com isso, tá? Repare nas atitudes, nas provas, naquilo que um e outro os dois tiveram a oportunidade de demonstrar quem são. Então, dê essa observada, né? Ou tenha essa atenção voltada àquilo que foi feito mais do que aquilo que está sendo falado, porque nada mais é do que manipulação de imagem, estética agradável e discurso encantador para despertar o seu voto e afeição em direção a um ou outro candidato. Como eu disse, eu não tenho a menor pretensão de fazer você mudar de ideia, ainda que Deus possa usar esse vídeo de alguma forma para despertar a sua consciência. No final das contas, a única coisa que eu desejo é que você, meu irmão e minha irmã, esquisito, né, usar essa expressão, mas é a verdade, eu quero que você saia desse pleito mais crente e que você confie mais no Senhor. Na segunda-feira que vem, nós vamos ter que acordar cedo, trabalhar, lutar pelo que é nosso, lutar pelo nosso país, pelas pautas que nós acreditamos. Mas deixa eu contar para você uma coisa que ninguém está te dizendo. Seja lá quem for que entrar agora, vai ficar pelos próximos 8 anos e não 4. Leve isso em consideração. Qualquer trabalho que a gente queira fazer de mudança no nosso país já deveria ter começado há 3 anos atrás. Ou seja, não estou falando de movimentação política, estou falando de educação. Nós precisamos produzir mais de alguma forma. E eu realmente não sei como contribuir para isso. Se livros, se vídeos, nós precisamos discipular as pessoas, ensiná-las sobre cosmovisão, ensiná-las como colocar em prática e perceber essa cosmovisão. Em prática a parte boa, perceber a parte ruim, filtrar tudo, reter o que é bom.
Se nós queremos que as coisas mudem, nós precisamos ser mais diretos no nosso evangelismo, mais competentes na nossa apologética e mais profundos nos nossos argumentos. No final, eu e você vamos pedir a Deus que, ao manifestar a sua vontade, Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele mantenha o nosso povo e feche a sua vontade e nós nos alegremos nele. Fica com Deus, um abraço e até a próxima.